Olá e sejam bem-vindos a mais um episódio do Aprenda a Investir. Eu sou a Camila Dolly e no vídeo de hoje eu vou explicar tudo sobre a curva de juros. A curva de juros é um gráfico que mostra quanto se espera de retorno anual, em média, ao se emprestar dinheiro para o governo brasileiro por diferentes prazos. Por exemplo, o gráfico que vocês estão vendo agora nos conta que quem emprestou dinheiro ao governo no dia 28 de abril de 2023, com um prazo até dezembro de 2027, esperava receber 11,8% de retorno, em média, ao ano. A curva de juros é importante porque ela nos indica o que o mercado espera para a tendência de juros no país e se o risco relacionado aos investimentos desse governo é maior ou menor. E são essas as taxas que vão servir de ponto de partida para a definição de todos os outros empréstimos na economia. E lembrando que em renda fixa, emprestar dinheiro nada mais é do que investir. E além disso, quanto maior a taxa, maior o risco que a gente está correndo e vice-versa. Muitos confundem as taxas apresentadas pela curva de juros com a taxa Selic, mas elas não são a mesma coisa. A taxa Selic é a taxa básica de juros da economia e o principal instrumento de política monetária à disposição do Banco Central. Mas ela é uma taxa meta, estipulada em um determinado momento e não necessariamente reflete as taxas praticadas pelo mercado dia após dia. E além disso, a Selic é uma ferramenta de curto prazo. Sendo assim, os riscos de prazos mais longos não são refletidos na política monetária do Banco Central, mas podem ser identificados através da curva de juros. De maneira geral, a gente pode dizer que na curva de juros, as taxas de prazos mais curtos sinalizam as expectativas relacionadas à política monetária e que as taxas de prazos mais longos estão conectadas ao risco fiscal. Além de entender o que a curva de juros representa, é importante saber que ela se movimenta através do tempo. Afinal, a cada dia temos novas notícias no campo político e econômico, tanto aqui no Brasil quanto lá fora, e que elas impactam as expectativas do mercado em relação ao risco de crédito do governo. Quando o mercado entende que o risco é maior, ele precifica uma alta nos juros futuros, e aí acontece a chamada abertura na curva. Por outro lado, quando a expectativa é de queda desses juros futuros, ocorre um movimento chamado de fechamento da curva. Essas movimentações impactam diretamente as aplicações de renda fixa. A abertura da curva torna a remuneração dos investimentos mais atraente, porém, os preços dos títulos pré-fixados e atrelados à inflação caem. Quando a curva fecha, ocorre o oposto. Esses títulos se valorizam. Isso ocorre devido à marcação a mercado, que é a relação entre a taxa e o preço, e ela é inversa. Se você quiser saber mais sobre a marcação a mercado, clica no card aqui. A trajetória da curva de juros normalmente é crescente. Afinal, se pensarmos em termos de incertezas, quanto mais longo prazo, mais incerteza temos, o que aumenta o risco. Apesar disso, é possível que a curva apresente uma trajetória decrescente, e aí a gente chama de curva invertida. Quando a curva está invertida, o seu retorno anual será menor em prazos mais longos do que em prazos mais curtos, ou seja, o seu investimento continua rendendo, mas a uma taxa menor. Isso pode ocorrer quando o mercado espera que após um ciclo de alta de juros, a economia vai enfraquecer. Nesses momentos, fica ainda mais importante se questionar sobre os prazos dos investimentos, uma vez que títulos muito longos não trarão retornos proporcionalmente mais altos. Mas atenção, concentrar investimentos apenas em prazos muito curtos pode também não ser a melhor estratégia, por causa do risco de reinvestimento. E aqui na descrição do vídeo, a gente colocou um link falando tudo sobre os riscos da renda fixa. Como sempre, a melhor opção é conhecer bem os seus objetivos e diversificar também em termos de prazo. Esse foi mais um Aprenda a Investir. Deixa o seu like e se você não quer perder nenhum conteúdo sobre renda fixa, se inscreve aqui. Até a próxima!